Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Henrique Lopes e eu sou desenvolvedor de software na Luby. Vou apresentar para vocês sobre a arquitetura de microserviços e todos os conceitos, o que a gente precisa pensar quando a gente vai trabalhar com esse tipo de arquitetura. Antes da gente partir para a arquitetura de microserviços, a gente precisa entender o porquê que ela surgiu, né, e quais os problemas que existiam que levaram as empresas e os desenvolvedores a utilizar esse tipo de arquitetura. Antes dos microserviços existiam sistemas monolíticos. Na verdade existem, né, que eles estão usados até hoje. Um exemplo é o Stack Overflow, né, que é um sistema monolítico e é bem conhecido aí. Mas basicamente, num sistema monolítico, numa arquitetura monolítica, todos os serviços de um projeto, eles estão mesmo de um mesmo sistema, né? Ou o mesmo projeto, né? Então, a gente tem eu trouxe aqui um exemplo de um projeto de barbearia, né? Um aplicativo de barbearia. E a gente tem alguns serviços, como a abertura de conta para os barbeiros, a abertura de conta para os clientes, um cadastro do meio de pagamentos, um cadastro da barbearia, né, por parte dos barbeiros, um serviço de ouvidoria e um serviço para o agendamento dos cortes, né? Então, basicamente, todos esses fluxos eles estariam todos juntos em um mesmo sistema, né, no mesmo projeto ali. E é assim que funciona a arquitetura a arquitetura monolítica, né? É errado a gente desenvolver utilizando esse tipo de arquitetura? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir, né? Ou melhor, a gente discutir, para falar para vocês, né? Sobre, para a gente saber se é errado ou não utilizar esse tipo de arquitetura, né? Conforme os desafios do negócio e a empresa ou o próprio software ele vai crescendo, a gente começa a observar uma certa estagnação, onde, por exemplo, para subir uma nova versão do software ou para subir um novo update, é necessário orquestrar esse release com toda a equipe, né? Então, você precisa falar assim, ó, não faz nenhum push aí para branch, porque a gente vai estar atualizando. Consequentemente, é um build, ele é mais demorado, né? Porque todos os serviços estão juntos. Então, você vai fazer o build de todos eles novamente. É um serviço também que pode ser muito crítico, né? Porque pode acabar reiniciando o servidor e aí pode acabar também tirando todos os serviços do ar, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um update na parte de ouvidoria. Isso aí, quando eu fizer o update, pode acabar reiniciando o servidor e pode acabar tirando o serviço de agendamento, o serviço de abertura de conta também do ar, né? Então, uma alteração só no serviço de ouvidoria que não tinha nada a ver com os outros sistemas, ele acaba interferindo nos outros serviços, né? Então, esse é um ponto assim que infelizmente existe quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura. Justamente por não haver essa independência entre esses módulos e ah, esses serviços, né, que compõem todo o projeto, né? Outro ponto também que pode acabar acontecendo é que, por exemplo, eu sou do time de ouvidoria e eu vou lançar um novo update. Existe um outro time ali de agendamento de conta, né? Que está trabalhando nesse serviço de agendar o. Agendamento de conta não, perdão. Agendamento de serviços, que está trabalhando nessa parte do sistema. Quando eu fizer esse update na parte de ouvidoria, esses devs, eles consequentemente terão que fazer um pull ali para pegar um novo código e pegar as novas informações. Isso, dependendo das mudanças que houver ali na parte que meu time fez, pode acabar gerando conflito no código do time de agendamento que não tinha nada a ver com a parte de ouvidoria, sabe? Então, pode ser necessário então uma call para resolver o que é que fica, o que é que não fica. Muitas vezes eu acabo mexendo numa função ou numa classe que está sendo usado lá e então acaba tendo também interferência nesse ponto, né? Então, quando a gente trabalha assim com um time grande e precisa fazer esses updates e tudo mais, pode acabar tendo esses conflitos, né, de código, né? Outro ponto também é que, por exemplo, às vezes a gente tem que usar um determinado framework ou uma determinada biblioteca, só que ela não, muitas vezes ela não é a mais eficiente para resolver um problema que a gente está tendo. E a gente fica impossibilitado de usar a mais eficiente justamente por causa desse acoplamento, né? Então, será que, tipo,
às vezes não faz mais sentido usar um NoSQL ou uma biblioteca, um framework como o Nest, por exemplo, para resolver um problema, do que usar um Adonis ou então até mesmo uma linguagem de programação, né? Tipo, será que não vale mais a pena a gente fazer isso aqui em Golang do que fazer em JavaScript? Só que a gente acaba impossibilitado justamente por causa desse acoplamento. Porque, por exemplo, a gente não pode pegar um projeto todo em JavaScript, né, que tá todos esses microserviços e jogar ali um Golang do nada, sabe? Porque eles estão acoplados e isso vai acabar dando erro também. Então, muitas vezes esse desenvolvimento muito junto e tudo mais, ele acaba impossibilitando que a gente tenha uma liberdade maior para trabalhar para resolver essas situações, né, para lidar com esses problemas que acabam acontecendo. Só que isso, ele não essas limitações, elas não são, tipo assim, de todo o mal, né? Depende muitas vezes do caso e do projeto que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, em um time pequeno ou em uma startup, onde você não tem um domínio total da regra de negócio, né? E de como esse projeto, esse sistema, ele vai evoluir ao longo do tempo, talvez seja muito prematuro abandonar o monolito para ir para uma arquitetura de microserviços, né? Ou então, quando você tem um sistema on-premise, né? Que é aquele que funciona na infraestrutura do cliente, e você acaba não tendo muita permissão de acesso, né? Então, é uma burocracia para você conseguir acessar essa infraestrutura. É, Pelo uso dos microserviços, eles exigirem um esforço maior de acompanhamento, né, e de monitoramento, muitas vezes utilizar essa arquitetura no sistema do cliente, onde a gente tem essas permissões, essas restrições, não seja a melhor ideia, sabe? Justamente porque a gente fica limitado para conseguir ter acesso a toda a liberdade, né, que essa arquitetura de microserviços vai dar para a gente, né? Então, pensando assim, como uma conclusão, se é errado ou não, se esse sistema monolítico ele está gerando valor, se ele tá atendendo você, não é errado você utilizar ele, né? E como eu falei, até hoje ele é usado. Só que quando você precisa assim, de uma evolução, né, do seu sistema, você precisa fazer com que ele consiga escalar melhor, com que o time seja mais produtivo, né? Torna-se necessário a utilização da arquitetura de microserviços, sabe? Não é nem que torna-se necessário, mas é bom você começar a pensar para você avaliar se não vale mais a pena, né? Abandonar a arquitetura monolítica para ir para a arquitetura de microserviços, né? Então, resumindo, não é errado, mas a depender do que você precisa, às vezes é melhor você pensar na arquitetura ali de microserviços, né? E como funciona essa arquitetura dos microserviços? Basicamente, ela consiste em você pegar o seu sistema monolítico, né, o seu sistemão ali, e você dividir ele em pequenos sistemas. Então, você tem ali todo o seu projeto com o serviço de agendamento, o serviço de ouvidoria, o serviço de abertura de conta. O que você vai fazer? Vai pegar o serviço de agendamento, separe um projeto. Pronto. Pega a parte de abertura de conta, outro projeto. Ouvidoria, outro projeto. Então, a gente acaba separando esse sistema grande em microserviços. Essa ideia do micro, ela é bem relativa. Ela pode ser referente a quantidade de código que a gente utiliza, ou pode ser também referente às responsabilidades, né? Porque se a gente for olhar, eu separei com as características dos microserviços, né? E se a gente for olhar, uma delas é pouca responsabilidade, né? Então, não é bom a gente ter... Por quê? Porque quando a gente separa, a gente quer justamente o desacoplamento. Então, se a gente colocar muita responsabilidade em a gente pode não conseguir isso que a gente está almejando, né? Então, só concluindo aqui com esses outros adjetivos, elas não são módulos, e sim, elas são sistemas, né? Então, a gente não está modularizando nossa aplicação, a gente está dividindo em microserviços. Cada microserviço, a gente tem que pensar sempre em orientação ao negócio. Então, sempre em nenhum contexto, né? Eles são serviços independentes, orientados ao negócio e que se comunicam geralmente através da rede, né? Então, isso pode ser um ponto ruim, né? Utilizar a rede. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas basicamente esses três adjetivos aí, a gente tem que nossos microserviços eles precisam ter, né? Ser independentes,
orientadas a um negócio e terem alguma comunicação. Caso precise dessa comunicação, que muitas vezes pode ser um microserviço que ele nem precisa ali de uma comunicação com outros microserviços, né? E tá, falando agora sobre a independência, né? O porquê da gente desacoplar. Quando a gente tem mais de um microserviço junto, então, por exemplo, a gente usa um banco de dados compartilhado, ou a gente usa parte do código compartilhado, é, caso um microserviço acabe, por exemplo, fazendo algo que derrube esse banco de dados, isso vai interferir, querendo ou não, no outro microserviço que está usando esse banco de dados compartilhado, né? Então, a gente já não tem mais essa liberdade de fazer mudanças de forma estável, de fazer mudanças de forma organizada, sem afetar ou quebrar os outros microserviços. Uma forma da gente pensar bem nisso é, por exemplo, eu tenho aqui a minha arquitetura com os meus microserviços e eu preciso subir mais de um, eu preciso subir dois ou três para que tudo funcione perfeitamente, né? Para que essa arquitetura faça sentido. Esse pensamento ele é um pouco errado, porque se a nossa ideia é fazer com que os microserviços sejam independentes, como é que a gente precisa subir dois ou três ou quatro assim de vez para que tudo funcione, sabe? Se a gente não conseguir subir um agora, subir outro um pouco depois e etc., a gente talvez esteja trabalhando errado com essa forma de arquitetura, né? Tem uma lei que fala bem assim: cada microserviço precisa ter o seu próprio banco de dados. Só que isso pode ser muitas vezes levado como se fosse algo extremo, né? Porque quando você trabalha, quando cada microserviço, quando essa lei diz que cada microserviço ela precisa ser o seu banco de dados, isso muitas vezes ela está se referindo, né, a questão do desacoplamento, a questão da dependência. Justamente, né, porque o exemplo que eu dei foi o banco de dados, porque se eu tiver, por exemplo, um banco de dados compartilhado, o microserviço pode acabar derrubando esse banco de dados, isso pode acabar interferindo em outros microserviços. Então, quando a gente tem esse desacoplamento de que cada microserviço ele tem o seu próprio banco de dados, é justamente a gente ter a garantia. Eita, minha mão acabou batendo aqui. A gente ter a garantia de que o erro em um microserviço vai acabar não afetando tanto o outro microserviço, né? Então, quando a gente trabalha com essa arquitetura e a gente entende assim, o negócio da nossa aplicação, né, as regras de negócio e o que o nosso serviço ele precisa fazer, a gente consegue ter uma melhor visão de como ter essa independência, né? E como a gente organizar mais toda essa infraestrutura. Só que nem tudo são flores, né? Quando a gente começa a trabalhar com essa arquitetura de microserviços, a gente começa a ter alguns problemas que a gente antes não tinha na arquitetura dos sistemas monolíticos, né? Então, por exemplo, devido a essa necessidade de comunicação entre os microserviços, a gente precisa introduzir a rede no nosso sistema, né? Então, é, isso pode trazer uma certa latência, um certo atraso na comunicação, né? Porque uma coisa que antes estava rodando em um mesmo processo, em que a gente tinha garantia transacional, em que a gente tinha muita coisa sobre o nosso controle, agora a gente segmentou isso, a gente segmentou esse processo, né? Então, essa arquitetura, ela precisa ser resiliente o suficiente, né? E tolerante a determinados tipos de falhas para que ela consiga trabalhar bem usando a rede, por exemplo, e lidando com os erros e com as falhas de outros microserviços, né? Então, isso acaba tornando, né, inevitavelmente o nosso sistema muito mais complexo, né? Então, como eu falei, a gente começa agora a ter situações em que antes a gente não tinha uma solução para esse caso da rede aí, né, que eu falei, causando de latência e tudo mais. Muita coisa, por exemplo, ela precisa passar agora a ser assíncrona, né? E isso também acaba surgindo novos problemas, né? Só que para todos esses problemas já foi pensada uma solução ou várias soluções, né? Então, a gente vai ver aqui alguns problemas que a gente pode encontrar quando a gente trabalha com essa arquitetura de microserviços e possíveis soluções, né? Então, por exemplo, quando a gente tem essa intenção de manter os microserviços isolados, um problema que a gente consequentemente vai ter é a duplicação de dados, né? Porque a gente sempre vai precisar
ter os dados ao nosso dispor. Aquilo que eu falei, a questão da independência. Se eu tenho um dado ele gravado em apenas um microserviço, né, e apenas no banco de dados daquele microserviço, e eu preciso desse dado para fazer algum outro processamento, né, em outro microserviço, eu acabo tendo uma dependência muito grande daquele banco de dados, daquele microserviço. Então, muitas vezes eu acabo tendo que duplicar as informações, né? Um exemplo que eu pensei aqui, vamos lá. Eu tenho um microserviço de contas, então aqui eu tenho todas as contas da pessoa, e eu tenho um microserviço de cartões de crédito. Então, nesse microserviço de cartão de crédito, eu vou ter ali um user ID, por exemplo, que ele vai se referir a, a uma pessoa desse microserviço de contas. E eu tenho também um microserviço de dívidas, né? Então, nesse microserviço de dívidas, eu vou ter ali também um user ID, que vai também se referir a uma pessoa nesse microserviço de pessoas. Então, aí a gente já começa a ver assim essa questão da duplicação de dados, né? E isso nos leva a alguns problemas, né? Por exemplo, a gente tem dois microserviços com informações duplicadas, né? Então, as mesmas informações. Só que em um microserviço essa informação foi atualizada e ela precisa ser atualizada também no outro. Só que devido a essa latência da rede e devido a essa demora que pode haver de comunicação entre um e outro, essa informação ela pode acabar rodando e sendo processada incorretamente, ou seja, de forma desatualizada, por exemplo, né? Então, como é que a gente resolve com isso? Porque no sistema monolítico, por exemplo, a gente não tinha isso, né? Já que era um fluxo ali completo e tudo mais. Como a gente trabalha agora de forma assíncrona, né, na maioria das vezes, utilizando os microserviços, esse é um problema que a gente pode passar a ter. Mas, como eu disse, existem soluções para esses problemas que vão surgir, né? Então, por exemplo, nessa parte da parte de duplicidade, que dados podem estar incorretos ou desatualizados, né, melhor dizendo, uma solução que existe é a CQRS, que é a Command Query Responsibility Segregation. Basicamente, isso quer dizer o seguinte: a gente vai ter os bancos de dados de consulta e vamos ter os bancos de dados de gravação, né, onde a gente vai gravar os dados realmente. Então, todo microserviço ele vai ter o seu próprio banco de dados, porém a gente vai ter banco de dados gerais, digamos, onde as informações elas vão ser escritas de acordo com o que a gente precisa. Acho que ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Eu tenho todo um processo de checkout, por exemplo. Então, o cara ele vai fazer um pedido, depois ele vai fazer um pagamento, esse pedido vai para a parte ali do estoque da loja, né? Eu vou ter agora um banco de dados, onde eu vou gravar o seguinte, tá? A minha loja precisa saber de quem foi o pedido, o meu estoque, né? Precisa saber de quem foi o pedido, a quantidade e tudo mais. Quando o usuário ele fez o pedido, a gente pode gravar isso no banco de dados de leitura. E aí o nosso serviço de estoque, ele vai já diretamente pegar do banco de dados de leitura, sabe? Então, ele não precisa fazer uma consulta no banco de dados de outro microserviço que pode ainda estar desatualizado, nem nada. Utilizando esse princípio do CQRS, a gente consegue, já na maioria das vezes, já ter o dado consolidado, sabe? Por quê? Porque um passo, ele vai precisar de informações que já foram atualizadas no banco de dados de leitura por outro passo anterior a ele, sabe? Então, isso muitas vezes acontece através de eventos, né? Então, por exemplo, um microserviço ele salvou no banco de dados, ele gera um evento, esse evento ele vai ser processado e nesse evento, por exemplo, tem um comando para salvar no banco de dados de leitura. Então, todo microserviço, ele pode ter, trabalhando com essa ideia do CQRS, ele pode ter sempre que um evento disparado, né? Sempre que ele faz alguma alteração no banco de dados. Porque assim os bancos de dados de leitura, ou o serviço de cache, pode ser também, eles vão sendo sempre atualizados e aqueles microserviços que precisarem fazer consultas dessas informações, ele já vai ter informação consolidada. Então, por mais que a gente queira uma completa independência, muitas vezes a gente vai... Um microserviço ele vai acabar dependendo do outro, né? E é por isso que a gente precisa, como eu falei anteriormente, pensar em formas de deixar esses serviços, né, de forma resiliente o suficiente para que ele consiga funcionar mesmo que outro não esteja no ar, né? Então, por exemplo, um microserviço onde você precisa informações de endereço.
Então, o usuário ali, ele precisa digitar todas as informações de endereço dele. Nessas informações tem um CEP. E a gente tem um microserviço que ele recebe essa informação do CEP e retorna as informações do endereço. O que acontece? Se esse microserviço de CEP estiver indisponível, nosso microserviço que o cara tem que preencher o formulário, ele tem que estar resiliente o suficiente para, tipo, ó, enviei o CEP, recebi um erro, vou falar, ó, não foi possível se comunicar, ou então não preenche os dados, né, deixa que o usuário mesmo preenche, sabe? Mas que ele envie, mas que, tipo, ele não pode enviar uma requisição pedindo informação de endereço, um outro microserviço está independente e por causa disso ele tem um erro, sabe? Porque aí ele vai estar totalmente dependente do outro e isso a gente quer evitar, né? E o que é que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar essa resiliência, né? Para um microserviço, como esse exemplo do CEP. Não foi nem um exemplo nem muito crítico, né? Mas o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Quando a gente precisa depender de forma síncrona de outro microserviço, né? Por exemplo, um microserviço para geração de certificados, né? Então, vamos lá. Eu tenho minha plataforma de cursos e eu tenho vários microserviços, um microserviço que dá que o aluno pode assistir a aula, um microserviço que o aluno pode fazer compra do meu site, né? Então, caneca personalizada e tudo mais, e um microserviço para gerar certificado, né? Esse microserviço, por ele trabalhar com imagens, por exemplo, ele pode ser muito pesado e ele pode demorar muito para processar a informação. Então vamos lá. Meu microserviço, o meu aluno, ele está ali no meu sistema. Ele vai fazer uma requisição. Ó, terminei os cursos, quero o meu certificado. Esse certificado ele vai demorar um pouco, né? Ele vai ter processamento pesado, porque ele está trabalhando com imagem, mas ele devolve. Pronto. Agora imagina, 20 alunos pedindo ao mesmo tempo, 30 alunos, 50, 100 pedindo ao mesmo tempo. Esse processamento pode ser muito mais demorado, né? E isso já pode causar ali uma certa atraso na resposta que o aluno vai ter. Agora imagine que esse aluno que conseguiu o certificado, ele compartilhou o link nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, e cada compartilhamento traz mais 100 novas requisições para o nosso site, pedindo para ver a imagem do certificado. Então imagine, agora que já tem os 100 alunos pedindo os certificados e mais 100 pessoas querendo visitar. Então, tipo assim, esse microserviço ele tem muita chance de cair, né? Imagine se é no sistema monolítico, por exemplo, em que ele cai, consequentemente ele vai derrubar todos os outros serviços. Então, não vai ter mais gente conseguindo fazer compra, não vai ter mais gente conseguindo assistir a aula, né? Então, a gente já vê um ponto importante da arquitetura de microserviços, né? Mas vamos lá. Esse nosso serviço, ele está recebendo muita requisição, ele não está conseguindo trabalhar. O que a gente pode fazer? Uh, um simples pensamento arquitetural, por exemplo, pode resolver a situação. Então, vamos lá. A gente poderia, por exemplo, trabalhar com a Amazon, né? A Amazon, ela tem um sistema de Lambda Functions, onde a gente pode colocar ali o processamento que deve ser feito, né? E toda a requisição agora vai ser enviada para a Amazon e a Amazon ela consegue lidar com esse número grande de requisições. A gente pode gerar as imagens também e salvar no serviço de armazenamento da Amazon, que também pode ser mais adequado para aguentar esse número de requisições. Então, assim, nesse simples pensamento de arquitetura e de organização, a gente já conseguiu separar a nossa parte de certificado do nosso sistema e também já consegue evitar que, mesmo ele caindo, todo o nosso sistema fique off, né? Mas vamos lá, a gente não consegue trabalhar com a Amazon, né? A gente quer ter ele no nosso sistema, só que ele não pode cair e derrubar tudo no nosso sistema. O que é que a gente pode fazer? Como eu falei, sempre existem soluções para essas situações que aparecem. Então, uma dessas soluções, por exemplo, é o Circuit Breaker, que ele faz o que, basicamente? Ele vai identificar que um microserviço está recebendo requisições de uma forma considerável. Só que essas requisições, elas continuam a aumentar, porém o retorno desse microserviço, ele não é mais o mesmo. Então ele começa a demorar mais para retornar as informações, ele não está respondendo como a gente espera e tudo mais. Então esse circuit break, que ele funciona como se fosse um digital, ele vai parar de enviar essas requisições, né? Vai impedir que esse microserviço receba esse número de requisições e vai fazer com que os microserviços que dependam dele comecem agora a ter
a trabalhar de forma resiliente, né? Então, a utilizar um mecanismo de compensação, né, para tipo enviar uma mensagem ao usuário, ó, não está sendo possível gerar seu certificado. Então, tente mais tarde ou tente mais de alguma forma, né? Mas a gente vai pelo menos parar de mandar requisições para aquele microserviço que está com problemas, né? E aí a gente pode usar, por exemplo, algum sistema de retentativa de pagamento ou retentativa de pagamento, um sistema de retry, né, que é de vez em quando ele manda a requisição para olhar se o microserviço está ok. Se tiver ok, esse circuit break vai lá e começa a liberar de novo o fluxo para esse microserviço, né? Então, assim, tudo isso são problemas que a gente começa a encarar quando a gente trabalha com essa arquitetura, mas que dificilmente a gente ia precisar lidar quando a gente trabalha com, se a gente trabalhasse com sistemas monolíticos, né? Mas que sempre vai existir soluções, né, para esses problemas que a gente vai encontrar ao trabalhar com arquitetura de microserviços, né? E, por exemplo, outro problema que pode acontecer é o seguinte, não é nem outro problema. Vamos lá. É um conceito bem legal, né, dessa arquitetura, que é o seguinte. Quando quando a gente trabalha com a arquitetura de microserviços, a gente não vai conseguir ter três características importantes de forma simultânea, que é a consistência, que é a disponibilidade e que é em inglês é partition tolerance, que é tipo assim, a sua partição, né, o seu sistema segregado, ele ser tolerante a falhas de rede, né? Pode até pesquisar depois, o nome disso é o CAP Theorem, ou Teorema CAP, né? C-A-P, que é justamente o C de consistência, o A de availability, né? Que é disponibilidade, e o P de partition tolerance, né? O que significa isso? Quando a gente trabalha com sistemas distribuídos, nosso sistema ele tem que ter, ele vai ser obrigado ou precisa pelo menos ter, né, duas dessas características. As três simultâneas ele não consegue. E quais são essas características, né? Consistência é você só como posso dizer, você vai fazer uma requisição, por exemplo, a um microserviço, mas ele vai sempre, ou ele vai te, né, retornar uma resposta de sucesso se ele tiver certeza de que está trabalhando com os dados totalmente atualizados em todas as bases de dados, em todo o seu sistema, ou ele te retorna um erro. Então isso é uma consistência de que ele sempre vai estar trabalhando com os dados atualizados. A disponibilidade é que você sempre vai receber uma resposta de sucesso, né? Mas você não vai ter a garantia de que os seus dados estão de forma atualizada, né? E a questão da tolerância a falhas é que você tem seus microserviços, só que você tem que ter a garantia de que se tiver alguma perda de mensagens ou algumas mensagens elas sejam deletadas ou que ele não consiga fazer comunicação com outros microserviços, o seu sistema ele vai continuar de pé, sabe? Então isso é uma garantia que você tem que ter. Quando a gente trabalha com essa arquitetura de microserviços, essa terceira garantia, geralmente a gente vai ter, né? Então, que é o quê? Meu sistema ele não consegue se comunicar com o outro por causa de um problema de rede, mas ele vai continuar de pé, ele não vai dar erro e não vai dar nada, certo? Então, esse normalmente a gente precisa ter. Então, só sobra a disponibilidade ou só sobra a consistência, né? Para a gente pensar melhor nisso, vamos pensar no exemplo de uma reserva do quarto do hotel, certo? Então, eu tenho um sistema que faz a reserva no quarto de um hotel e vamos colocar ele numa arquitetura monolítica. Então, a gente não tem esse terceiro ponto que é o sistema ficar de pé com erro de comunicação com outros sistemas, né? Porque ele é monolítico, então ele não tem comunicação com nenhum outro sistema. Logo, ele vai ter a consistência e vai ter a disponibilidade, né? Porque, imagine, chegou duas requisições para reservar o mesmo número de quarto. Uma requisição ela vai ter que ser feita primeiro que a outra, né? Então, quando essa primeira requisição fizer, a gente vai ter a consistência, porque vai estar tudo atualizado, né? Todos os dados vão estar atualizados, já que é a mesma base de dados, e vai ter também a disponibilidade, porque a gente vai ter uma resposta de sucesso, né? Então, ele vai tentar fazer ele vai tentar agendar o quarto, vai conseguir. Quando a segunda requisição chegar, já não vai ser possível, porque já atualizou lá os dados e já viu que aquele quarto não está mais disponível. Agora, imagine numa arquitetura de microserviços. Então, eu tenho esse mesmo sistema na Europa
e ter esse sistema na América, né? Então, vão chegar duas requisições, uma para cada sistema. Vamos imaginar que ele está respeitando aquela ideia da partição, da tolerância, né? Da partition tolerance. Então, teve um problema de rede, mas o seu sistema continua de pé. Sabe o que acontece? Vamos lá. A requisição chegou no sistema dos Estados Unidos, né? Da América. Se a gente priorizar a consistência, vai acontecer o quê? Vai falar o seguinte, ó, eu não consigo ter certeza de que todos os dados estão atualizados, porque eu tive um problema de rede, não consegui me comunicar com todo mundo, então não vai ser possível reservar o seu quarto. Se a gente priorizar a disponibilidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar assim, seu quarto foi agendado, né? Ele vai mandar mensagem para duas pessoas tentarem reservar o quarto ao mesmo tempo. Só que depois ele tem algum sistema de compensação para falar, tipo assim, o quarto que você agendou estava ocupado, enfim, de compensar, né, essa falta de consistência que ele teve, né? A maioria dos projetos atualmente trabalha priorizando a disponibilidade, né? Então, você sempre vai ter uma resposta de sucesso, né? Só que é até um conceito chamado de consistência eventual, ou seja, eventualmente esse dado ele vai se tornar consistente e aí você vai ter, né, ou nenhuma resposta, porque você realmente conseguiu ter a sua requisição feita com sucesso, ou você vai ter algum aviso de que a sua requisição deu algum erro, que não foi possível realizar tal operação, né? Porque houve algum impedimento, né? Um exemplo disso é o seu nome, por exemplo, no Facebook. Você tem lá o seu nome do perfil, lá Henrique Lopes, e você tem nos seus grupos também o seu nome Henrique Lopes. Você vai no seu perfil, muda seu nome de Henrique Lopes para Henrique. Quando você vai no grupo, ainda está lá Henrique Lopes. Por que ele não atualizou? Porque muitas vezes não deu tempo ainda dessa informação ser replicada em todos os bancos de dados. Foi aquilo que eu falei de cada microserviço ter seu banco de dados e tudo mais. Então, é o seguinte, ele priorizou a disponibilidade. Ele priorizou que você conseguisse atualizar o seu nome, porém, você algumas vezes vai encontrar seu nome ainda antigo, sabe? Imagine se ele prioriza a consistência, né? Então, tipo, ele vai falar, você só vai conseguir atualizar depois que a gente tiver certeza de que tá tudo certo com os bancos de dados, que as informações estão todas atualizadas e tudo mais. Então, como eu falei, a maioria dos sistemas prioriza a disponibilidade, porém, isso não é regra, tá? Porque, sei lá, imagine um sistema de caixa. Ele não pode, por exemplo, recolher o dinheiro para depois ter uma consistência eventual de que uma conta existe ou de que esse dinheiro podia ser recolhido, né? Ele tem que ter a consistência para saber que está tudo certo com a conta e depois sim ele realiza a operação, né? Então, depende muito da regra de negócio e depende muito também do sistema que você está desenvolvendo, né? Quando a gente fala sobre essa arquitetura de microserviços, a gente fala também sobre essa parte da rede, de comunicação e tudo mais, a gente entra nesse ponto dos processos de comunicação, que é as formas que a gente tem de comunicação entre microserviços, né? A gente tem a comunicação síncrona, que é o quê? Eu tenho um microserviço, eu vou fazer ali uma chamada REST para um outro microserviço e vou esperar uma resposta para conseguir continuar meu fluxo, né? Por exemplo, o do CEP. Vou fazer uma chamada ali para o microserviço de CEP, quando ele me responder informações, eu continuo o fluxo. Então, essa sim é uma forma síncrona da gente fazer a comunicação, né? Enviando um JSON, enviando XML. E tem a forma assíncrona, né? Mas vamos lá. Deixa eu até colocar aqui. Isso. A comunicação assíncrona e eu vou falar um pouquinho depois sobre os design partners. Mas pensando na comunicação síncrona, né? Porque ela não é mais recomendada quando a gente está trabalhando com microserviços, né? Imagina o nosso microserviço de e-mail, por exemplo, né? Eu vou precisar enviar, eu tenho um microserviço de e-mail e eu tenho vários outros microserviços, né? Ou então eu tenho um microserviço que vários clientes consomem as rotas que esse microserviço dispõe. Esse microserviço de e-mail, ele vai fazer uma conexão com um servidor ali SMTP para conseguir enviar os e-mails e tudo mais. Só que ele tem um limite. Então, digamos que a gente tem muitos clientes consumindo, muitos clientes estão fazendo essa comunicação de forma síncrona, ou seja, estão enviando os dados para esse microserviço de e-mail com uma API REST, por exemplo, e um cliente acabou exagerando e a cota de e-mail acabou. O que acontece? A gente enviou na comunicação REST, a gente enviou
uma requisição, recebe uma resposta e acaba a comunicação, né? Então, o cara enviou o e-mail, apareceu a mensagem ali, enviou a requisição para esse microserviço de e-mail, apareceu a mensagem ali de que assim, o seu e-mail vai ser enviado, o seu e-mail foi enviado, algo do tipo, só que começa a ter problema. E aí depois o cliente vai falar, enviei o e-mail e não chegou nada, eu tô tendo problema com esse microserviço e tudo mais. Aí você tem que chegar lá, olhar os logs, ver o porquê parou e tudo mais, né? Mas agora, imagine uma abordagem diferente. Em vez da gente fazer uma requisição REST para esse microserviço de e-mail, a gente vai pegar esse e-mail que o cara quer enviar, né? Então um e-mail, assunto, destinatário, remetente e tudo mais. E a gente vai salvar no banco de dados com a flagzinha de enviado. A gente vai colocar por padrão false. Nesse microserviço de e-mail, em vez dele receber uma requisição, ele vai ter um cron que vai chamar uma função que vai pegar os e-mails desse banco de dados que estão com a flag false e vai começar a enviar, vai começar a enviar, vai começar a enviar. Chegou uma hora que acabou a cota, deu algum erro. O que é que ele vai fazer? Ele vai perder as requisições? Não. Ele justamente vai parar na última que ele enviou, né? As futuras, as requisições que estão faltando. Vou continuar com a flag false. E enquanto isso, nosso sistema deu erro. Porém, no banco de dados ele continua salvando. Então a gente não meio que conseguiu aquela parte da resiliência, sabe? A gente não está tendo nenhum problema e tudo mais com envio de e-mail em si, né? Então, a gente vai nesse microserviço, descobre que deu erro, conserta, o Chrome volta, ele começa a buscar os e-mails no banco de dados e continua enviando. Então, basicamente o que a gente fez aí foi a fila, né? Então, nesse ponto que a gente acaba entrando na parte de que há uma comunicação de forma assíncrona, ela é uma melhor abordagem quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura, né? Então, a gente tem vários tipos de comunicação assíncrona. Tem através da filas da SQS, tem através do Kafka, através do RabbitMQ, né? Basicamente sistemas de filas, né? É o mais utilizado nessa parte de comunicação assíncrona. Só que isso, como a gente viu em toda essa aula aqui sobre a arquitetura, essa nova forma de pensamento ela acaba trazendo também novos desafios. Então, por exemplo, eu tenho um fluxo totalmente... vou exemplificar aqui com o fluxo que a gente vai usar no nosso projeto. Eu tenho um fluxo de pagamento, né? Então o cara vai fazer um pagamento, vai fazer um pedido, esse pedido vai para um microserviço de pagamento, esse microserviço de pagamento vai passar as informações para um microserviço de estoque, e esse serviço de estoque vai passar essa informação para um microserviço de entrega, por exemplo. Digamos que chegou ali no serviço de estoque, no terceiro, né, no passo, e deu algum problema. Como é que a gente vai fazer agora para avisar para o serviço de pagamento, onde o pagamento já foi feito, para que deu problema, para avisar para o serviço de pedido de que deu algum erro e que ele envie algum e-mail falando que o pedido não pode ser realizado ou algo do tipo. Então, fazer esse rollback com os microserviços em diferentes formas, com os microserviços separados, né? Muitas vezes se torna mais difícil do que a gente fazer em uma forma síncrona ou trabalhando com arquitetura monolítica, né? Então, mas como eu falei, para todo problema que surgiu, também surgiu uma nova solução. Então, quando eu coloquei aqui os design partners, é que existem várias formas da gente trabalhar com esse tipo de transação de dados de forma assíncrona. Então, um exemplo de um design muito utilizado é o Saga, né? Que ele diz basicamente o quê? Você tem duas formas de trabalhar com esse design do Saga, né? Você tem ali a forma onde você usa um orquestrador que vai orquestrar toda essa comunicação, ou então essa comunicação é feita direta, né? Como assim? Vamos lá. Meu microserviço de ordem, né, de pedido, recebeu um pedido, vai fazer o envio para o microserviço de pagamento. Então ele vai mandar um evento para o microserviço de pagamento, o microserviço de pagamento recebeu esse evento, ele processa a informação, manda para o microserviço de estoque. O microserviço de estoque recebeu essa informação, vai processar o fluxo, deu erro. O que é que ele vai fazer? Vai mandar um evento agora falando, ó, microserviço de estoque deu erro. Ele vai mandar esse evento para quem? Para o microserviço de pagamento. O microserviço de pagamento vai receber essa informação, vai realizar um reembolso ali, né, o processo que ele precisa, e vai enviar um evento para o serviço de pedido. Vai falar, ó, serviço de pagamento deu erro. O serviço de pedido vai lá, vai ver que esse evento de falha chegou, vai processar a informação, por exemplo, para enviar um e-mail ou algo do tipo, e vai acabar com o fluxo, né? Então, assim, surgem novos problemas, surgem novos desafios, a gente precisa de pensar melhor nessa arquitetura, porém,
também existem soluções para a gente consiga trabalhar, né? E voltando lá para o início, né? Voltando ali à arquitetura monolítica, eu fecho falando o seguinte: a gente precisa analisar bem o nosso sistema, precisa saber o que a gente vai desenvolver, ter uma noção das regras de negócio, para onde o nosso projeto pode crescer, né? Porque assim a gente vai conseguir saber se é melhor a gente continuar com a arquitetura monolítica, né? Onde a gente tem aqueles desafios de produtividade, de conflitos e tudo mais, ou se a gente vai para um serviço para uma arquitetura de microserviços, onde a gente tem toda essa segregação, tem uma disponibilidade melhor, tem uma produtividade maior também. Só que surgem assim, novos desafios, onde a gente precisa de novos conceitos e novos componentes para a gente conseguir tratá-los, né? Eu tenho uma imagem aqui do projeto prático que a gente vai fazer, utilizando essa arquitetura de microserviços, né? Vai ser basicamente um e-commerce, onde a gente vai ter a criação de conta ali, a gente vai ter um comprador, né? E a conta de um comprador e a conta de um vendedor, né? E a gente vai basicamente fazer o fluxo que eu acabei de falar. Vai ter um pedido que a pessoa vai fazer. Nesse microserviço de pedidos, a gente vai fazer algumas validações para ver se existe no estoque o produto que a pessoa quer, se o comprador ele tá tentando comprar o produto da pessoa verdadeira, né, e tudo mais. Vai ter também o microserviço de pagamento, onde a gente vai simular ali a gente vai verificar se a conta da pessoa ela tem saldo suficiente para fazer essa compra. E se tiver, a gente vai retirar o saldo, né? Vai criar um débito na conta dessa pessoa e vai adicionar o valor do produto na conta do vendedor. Isso vai para o serviço de estoque, que vai tirar da conta do vendedor a informação do produto, né? E que vai para o serviço de entrega, né? Que vai mostrar ali para a gente, que vai pedir para que o pessoal da entrega lá pegue esse produto e faça o envio, né? A gente também vai ter um microserviço de e-mails, onde se caso haja algum problema ou a gente queira notificar o comprador e o vendedor sobre isso que está acontecendo, a gente consiga fazer uma requisição, né, para esse envio, para esse microserviço de e-mail e a gente consiga fazer essa comunicação com o vendedor. E para fazer essa comunicação, a gente vai usar tanto o Kafka, né, que a gente vai ter uma aula específica sobre o Kafka para saber como ele funciona, a estrutura de tópicos e tudo mais, e também o serviço de filas da Amazon, que é o SQS. Então a gente vai ver um pouquinho também sobre o SQS, né, como ele funciona ali um pouco, para a gente conseguir fazer essa integração, tudo bem? Essa foi então a primeira aula sobre essa arquitetura. A próxima vai ser sobre Kafka e SQS e depois a gente parte para os projetos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode chamar aí no Skype e perguntar. E tamo junto. Valeu!